E no nosso episódio de hoje do podcast da CDL, o tema é Enneagrama. Você já ouviu falar sobre essa ferramenta e de que forma ela pode te ajudar nos seus negócios, na sua vida familiar e até com os amigos? Não sabe? Então hoje você vai ficar por dentro do que é o Enneagrama e de que forma essa ferramenta pode estar nos ajudando, porque eu também vou aproveitar e tomar uma aula no episódio de hoje. Quero agradecer aqui a presença da Érica e também do Bruno, que são especialistas na área e têm a missão de explicar para a gente, Érica, o que é esse tal de Enneagrama. Vamos começar, né, pelo básico. O que é essa ferramenta? Então, né, é uma ferramenta que poucas pessoas conhecem. É uma ferramenta muito conhecida fora do nosso país. E nós temos a missão, né, de trazer ela aqui para Santa Catarina. A gente conhece poucas pessoas que têm esse contato aqui na nossa região. E essa ferramenta, ela é uma ferramenta de estudo das personalidades. Ela existe desde antes de Pitágoras. É uma ferramenta muito antiga mesmo. Mas ela foi adaptada para estudo das personalidades mais ou menos lá por a década de 50, né? Então, desde então, ele está sendo feito estudos mais aprofundados e nos mostra as 9 faces, as 9 máscaras que nós escondemos, né? Como se fossem 9 linguagens para conversar com as pessoas. Então, existem 9 perfis e dentro desses 9 perfis, cada perfil tem um ponto fraco, um ponto forte, né? Como que funcionam cada pessoa. Então, o Enneagrama vai trazer esse mapeamento de como cada pessoa funciona. É como se fosse um manual de instrução. 9 personalidades. É possível uma pessoa ter mais do que uma? Não. O Não? radar principal é um. A gente Tá. tem asas que nos equilibram, a gente tem as flechas que nos dão a nossa evolução e a nossa desintegração, que Uhum. fazem quando a gente está em estresse. Então, por isso que quando a gente vai falar assim, mas eu tenho um pouquinho de tudo isso, é porque a gente tem o nosso movimento dentro do Enneagrama. Mas a nossa busca, a nossa essência é uma só. Deus nos fez dentro de uma única essência e a nossa missão é chegar lá no que Deus nos fez. Então, a nossa busca pelo nosso propósito é uma só. É, Bruno, e até, não sei se quer se complementar o que ela falou antes de eu te fazer pra a próxima pergunta? Vai lá. isso, para complementar, né, porque tanto é que a mandala do eneagrama, ela é formada por 3 figuras, né, a êxade, onde nós temos 6 personalidades ali dentro da êxade, que é a lei do movimento, a evolução, né, a lei dos 7, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, e daí nós temos também o triângulo, que é representado pela Trindade Santa, né, Pai, Filho e Espírito Uhum. Santo, e o círculo, completando, que ela representa Deus Uno, onde une todas as coisas. E por isso nós temos um pouco de cada uma das 9 Hum. personalidades. E para eu entender, né, que personalidade eu tenho, é um teste? Eu tenho que de repente vocês vão me fazer um monte de perguntas, vamos desenhar cenários para saber como é que eu me comporto. Como é que vocês chegam e conseguem saber qual é a minha personalidade? Então, nós temos o nosso método, né? A gente gosta de apresentar todas as 9 personalidades antes. E aí a gente deixa com que a pessoa se identifique onde ela se encaixa mais. E aí, como a gente já tem a expertise, a gente consegue orientar ela para onde olhar melhor, né? Uhum. Para ter essa identificação. Nós, como já temos essa expertise, quando a gente conversa ali 5 minutos, 10 minutos com as pessoas, a gente já consegue ter o padrão de comportamento. Até por conta da forma com que ela se comunica, a forma que ela fala. Porque sempre tem um radarzinho, né? Uhum. Cada padrão de personalidade, ela tem um radar e uma motivação. E essa motivação, esse radar está na fala. E a Uhum. gente consegue A identificar postura. na Uhum. postura da pessoa, dependendo da personalidade, até o corpo tem um desenho para certos tipos de padrão de comportamento, o corpo já conta para nós qual é o padrão de comportamento dela. Hoje, quais são esses 9 tipos de personalidade, Érica? Então, nós temos o perfeccionista, que é um perfil que está totalmente voltado para falhas, né? Então, ele tem um radar muito voltado para aquilo que possa vir a falhar. Uhum. Aí a gente tem também o ajudante, que é uma pessoa extremamente que está voltada para a necessidade dos outros.
Temos também o realizador, que é uma pessoa extremamente voltada para metas. O realizador é aquela pessoa que é ótimo para colocar nas vendas, é uma pessoa excelente para colocar ali, para cumprir alguns desafios. Ela é a pessoa mais determinada para isso. A gente tem também o individualista, que é uma pessoa que tem uma criatividade inata. É incrível olhar o mundo através dos olhos das pessoas que têm essa personalidade, né? O individualista. Temos também o investigador. O investigador é aquela pessoa que tem uma sede de conhecimento, mas uma grande dificuldade de passar ele. Ele é meio que ganancioso, mas... Eu quero, mas é meu. A informação é minha. Exatamente. Né? E aí a gente tem também o questionador, que é aquela pessoa um pouquinho desconfiada, sabe? Aquele que tem, assim, aquele radarzinho voltado pro risco, né? Um pouquinho mais precavida, aquela pessoa, assim, tipo, mais vai que... Né? Essas pessoas são ótimas para colocar em planejamentos e calcular, né? Para estar calculando os possíveis riscos de algumas coisas. Temos também o entusiasta, que é uma pessoa extremamente bem-humorada. É uma pessoa que eleva o astral do ambiente que estiver. Só que é bastante sonhador, né? Então, assim, ele é muito otimista e ele é excelente para você colocar em lugares que necessitem de ideias novas, que necessitem de incentivo, lugar para poder estar comandando equipe, porque ele eleva a autoestima de toda a equipe. E temos também... O desafiador. O desafiador é uma pessoa extremamente forte, uma pessoa que busca o poder, e ele tem o poder nato mesmo, é visível na postura, é uma pessoa que, ao olhar, você já percebe que ela impõe respeito. É aquela pessoa que muitas vezes acaba sendo mal interpretada, porque aquelas pessoas que as pessoas falam assim, tem um gênio forte, na verdade ela não está sendo grossa, é o jeito dela de falar, né? E só que elas têm uma naturalidade muito grande para estar dominando a questão de gerenciamento, estar à frente das coisas. E também temos o pacifista, que é a pessoa da paz, né? Que é o paz e amor. Não quero que todo mundo de boa, não vamos gerar confusão. Exatamente. E ele tem uma tendência a apaziguar o ambiente, né? Então, assim, tipo, tá tendo atrito, ele tende a tentar mediar. Né? Como o Bruno colocou antes ali daquela tríade, então a gente tem aqui, esse é o perfil que faz a mediação. Aquele que eu comentei sobre a questão da realização é aquele que vai para a ação mesmo, né? E nós temos o outro que é da reação, que é o questionador. Então, a gente tem as três formando a trindade que o Bruno comentou ali. Ali tem um movimento muito interessante. Então, esses 9, se a gente for aprofundar, dá muita coisa para falar. Olha aqui, ó. Eu sou bem cara de pau, né? Então, se você quer saber qual é o meu perfil, vai ter que ficar vendo esse podcast até o final. Porque eles não vão sair daqui. Eu quero ver se eles são poderosos mesmo, hein, Zans? Depois você vai dizer assim, eu acho que eles acertaram, porque esse aqui me conhece... há mais de 15 anos, então ele vai dizer se vocês acertaram ou não. Então, quer saber, gente? Vai ter que ficar aqui, quer saber qual é a personalidade da Juliana até o final do podcast. Então, vocês não me analisem muito, que essa coisa de ficar me olhando, fico com medo, já falei isso pra vocês. Coloca pro Bruno fazer pra você ali aquelas perguntinhas, até para as pessoas saberem como que é na hora da... Como que a gente faz uma entrevista de trabalho, qualquer outro, né, qualquer ambiente que você precisa realmente, uma negociação com o cliente, você precisa... Existem algumas perguntas que a gente vai fazer. Então, vocês vão fazendo isso no meio do caminho e a gente vai até o final. Vamos ver se a gente prende essa galera até o final desse podcast para saber qual é. Vai ser até a chamada da capa depois, tá, produção? Qual a personalidade da Juliana? Vai bombar esse podcast. Só a pergunta já conta qual é a tua personalidade. Que medo. Não sei se deveria ter feito isso, mas agora eu já fiz. Vou abraçar o desafio até o fim. Mas então vamos continuar, depois vocês me dizem isso. Quando vocês têm todos esse conhecimento, todas essas informações, vocês estão dizendo para mim que vocês fazem então algumas perguntas para as pessoas para entender. Entendido isso, vocês começam a utilizar as características dessas pessoas para ter resultado na comunicação? Isso, exatamente. Porque, assim, a comunicação é tudo, né? Hoje a gente fala que a maior parte dos problemas das pessoas está relacionada à comunicação. Porque nós não somos responsáveis pelo que a gente fala. A gente é responsável pelo que o outro entende. Olha aqui para essa câmera aqui, ó. Né? Se a pessoa não te entendeu, não é culpa dela, gente.
É culpa de quem falou. É isso, né? Exatamente isso. É que eu trabalho com comunicação também, né? Uhum. Então eu faço parte de cursos de oratória e eu sempre digo, se você não conseguiu passar, não é a culpa do outro lá, coitadinho, que não tá te entendendo, é que você não soube se expressar. Isso. E aí você disse que uma coisa que hoje realmente é a virada de chave e que eu vejo assim que as pessoas estão começando a entender, Bruno, Uhum. a importância desse nosso trabalho. A Aham. importância do se comunicar bem, de saber o que falar, quando falar e às vezes não falar, só ouvir. Porque comunicação também é isso, escutar, Também. né? Não é ouvir, escutar. Então, Uhum. vai lá, continua que eu gostei dessa parte, toca. E é justamente isso, porque quando você tem essa comunicação mais assertiva, você consegue entender, né? Por exemplo, se eu estou conversando com alguém que é o questionador Uhum. da situação, o questionador ele tem uma mania de, quando você está falando com ele, ele já interrompe você no Uhum. meio. Ele já quer completar a tua frase. Acho que não sei. E aí, o que acontece? Já estou dando spoiler? Eu não sei, ela disse que não pode ter mais que uma personalidade, mas tudo que ela falou tem um pouquinho. É porque Mas talvez a gente é, esteja dá- falando dá- justamente sobre a tua Talvez seja personalidade. intencional, né? Não sei, pode É? ser que seja. Entendeu? Quando eu tô falando assim, de você entender a personalidade da pessoa, e aí você já sabe como você vai se comunicar com ela. E aí, se ela tem essa mania de estar interrompendo, eu deixo que ela interrompa, coloque o ponto de vista dela, retomo o meu pensamento e continuo falando, para que ela realmente tenha entendido. Porque às vezes, quando essa pessoa, o questionador, já traz lá na frente, porque ela já imagina o que você vai terminar, como é que você vai concluir a frase. Mas deixa que ela divague, e aí depois você coloca e mostra para ela que não era aquele o caminho que você ia Eu tomar. acho que isso é coisa de mulher, tu não acha? O meu marido que diz, tu acha que eu já consegui entender o que tu quer dizer? Eu digo, mas é óbvio. Isso é Aí- uma característica muito, acho que feminina até. Não que eu seja, né? Eu acho por isso que eu falei que eu acho que eu tenho muita coisinha de cada uma de vocês. Mas eu vejo essa característica, talvez eu esteja errado, muito do pensamento feminino, porque a gente já tá lá na frente. Uhum. A gente já tem a pergunta, a gente já tem a resposta e a gente já tá com o bolo feito. Porque a maior parte vamos dizer assim, que existe uma porcentagem grande de mulheres nesse padrão de comportamento. Então, agora uma coisa que você colocou bem interessante é a seguinte: que você falou assim, não é coisa de mulher, é que pra você parece óbvio. Pra você. Uhum. Agora, pra outra pessoa do outro perfil, não é óbvio. Uhum. Aí você vai pegar numa pessoa que é de um perfil totalmente diferente do seu, ela não vai pensar igual. Por mais que seja mulher. Uhum. Por mais que seja. Tem um grande número, e tem, sim, né? Que nem a gente comentou, todos temos um pouquinho de tudo, né? Mas existem algumas mulheres que não se encaixam. Falam, não, eu não sou assim. E daí? Eu, por exemplo, não sou uma mulher consumista, e a maioria das mulheres é, né? Uhum. Então, Às vezes eu digo eu tenho um pouquinho mais de homem do que um pouquinho aí mais de mulher. é bem interessante a gente colocar essa situação que o teu óbvio, porque nessa questão da comunicação é muito importante a gente ter essa clareza do perfil, é que o teu óbvio não é o mesmo óbvio meu. Então, assim, aquilo que é claro precisa também ser dito. O óbvio precisa ser dito. Uhum. O óbvio precisa sim ser dito. Entende? Por quê? Porque a maneira com que você enxerga o mundo não é a maneira com que o outro enxerga o mundo também. Então, isso é muito importante, você levar em consideração que o olhar do outro vai impactar de uma forma diferente a tua fala, se você não colocar ela na forma com que ele precisa ouvir. Vocês devem concordar comigo, né? Que é um momento extremamente... Quando a gente começa a abrir essa conversa e falar sobre esses detalhes, e que muitas vezes as pessoas acham que a comunicação é um processo extremamente fácil. É extremamente complexo você se comunicar, seja com uma criança, né, seja com uma pessoa de meia idade, seja com um idoso. Você não vai falar do mesmo jeito a mesma coisa para todas. Mas a gente cai, às vezes, nessa vala comum. Não, comunicação é extremamente fácil. Isso aí a gente não precisa. Eu estou vendendo bem, eu não preciso me comunicar. O meu negócio está entrando dinheiro, a pessoa mal sabe falar e está entrando e está tudo bem. Até o outro, o concorrente, vir e fazer diferente e tirar o teu lugar. Então, é essa coisa assim, ó, de como é importante o trabalho que vocês fazem, né? Tem um casal que acho que vou trazer aqui experiências que vão contar melhor como que a ferramenta funciona. Tem um casal de amigo nosso, então assim, ele, perfil investigador, mais fechado, sem expressão facial,
é uma pessoa mais voltada para conhecimento, que ele é muito pesquisador e tal. E ele é minimalista, ele gosta de viver com pouco. Poucos amigos, pouco em casa, é ele, a esposa e o filho, e tá bom, não preciso de mais ninguém para viver, entendeu? Então é assim, ele não gostava muito de receber visitas em casas, porque o mundo dele é o Porto Seguro, vamos dizer assim, que é a segurança do castelo, né? Então, e a esposa dele, bem pelo contrário. A esposa Só dele, posso se atrair. muito comunicativa, gosta de uma festa, gosta de uma reunião de amigos, né? Vamos dizer assim, que a gente chama de ajudante, essa personalidade. E ela gosta de estar promovendo eventos. E como fazer para que aqueles dois tenham uma harmonia em casa? Sendo que uma gosta de casa cheia e o outro gosta de casa vazia. E aí, né? E aí eles tinham muito atrito entre eles com relação a isso. Só que a gente conseguiu levar eles para o treinamento. E eles participaram da imersão e ajudamos eles a encontrar um equilíbrio para os dois. O que ele fez e decidiu fazer e viver um pouco mais para realizar as vontades dela. Churrasco em casa. Ele aprendeu a assar carne, então ele vai para a churrasqueira assar carne. Todo mundo come, ele sai da churrasqueira e vai para a pia lavar louça. Trabalho isolado. E Enquanto... continua, mas está Isso. socializando. Exatamente. Ele tá ali, Da a maneira esposa... dele, Da né? maneira dele. A esposa tá ali gostando, tá fazendo o que ela gosta, tá recebendo as pessoas e ele ali. Quando tem churrasco da empresa, de uma turma de amigos, coisa parecida que é fora, ela já fala, o meu marido leva o som. E aí, o que ele fez? Ele aprendeu, lembra que ele é um investigador? Ele comprou uma mesa de som, comprou uma caixa de som, um fone, notebook e aprendeu a ser DJ. Aí ele Incrível. leva o som pra festa e fica lá no cantinho dele e cuidando da música enquanto Vocês todo mundo salvam socializa. casamentos. É o que a gente Você faz. acredita que a gente salvou um casamento que a briga deles era por causa do chinelo na porta? Porque tava mal alinhado quando ele chegava em Ah, casa. tá, tem o toque. É o É perfeccionista. o Na perfeccionista. verdade, né, é o toque, é o que todo mundo Aham. fala, mas assim, pra ele era óbvio aquilo. E ele falava pra esposa que é o perfil de. O perfil dela é o Individualista. individualista dela. Então, assim, esse individualista, ele é aquele assim, ai, eu sofro, olha aqui como dói dentro de mim, você não entende a minha dor, né? E ele lá mais sério, né? E ele pegava e falava, e ela, meu Deus do céu, acabava o mundo, porque ele falava sobre o chinelo, né? E porque ele brigava. A gente BR do enfatiza- chinelo. A gente enfatiza a situação do chinelo porque foi o que ela trouxe pra nós. Tipo assim, poxa, até um chinelo acabando com a nossa paz. Porque tudo acabava assim, tipo, tudo tem que ser em ordem. Mas o chinelo era sempre o chinelo na porta, porque eles moravam numa fazenda. E aí, quando a gente começou a conversar e mostrar como ela era, ou por que ela sofria com a forma que ele era grosso na maneira de falar com ela. Aí, quando ele conseguiu entender que ele estava sendo realmente ríspido demais, cobrando uma coisa totalmente desnecessária, que ela não tinha aquela mesma compreensão, parece bobo, mas para ela era grande a maneira com que ele falava. Eles começaram a se entender. Ficaram, acho que, uns 6 meses separados, se eu não me Era engano. um ano. Aí foi um ano que ela chegou até a ir embora. Ela foi Embora embora. da cidade. Eles eram de Passo Fundo e ela foi embora pro Paraná, em Castro. Ah, gaúcho velho não queria. Aham. Eu E sei aí- porque eu sou gaúcho. E aí a Gaúcho gente... velho. Gaúcho velho não queria. E aí eu lembro que a gente persuadiu ele pra ir Visitar ela lá. visitar e daí, ela quando no ele Dia foi das lá- Crianças, se eu não me Sim, engano, foi né? no Dia das Crianças, verdade. Foi no E final. aí Que a gente legal. persuadiu ele pra ir pra lá. Falou, olha, eu vou ir pra ver as crianças e tal. E ele foi pra lá e tentou reconquistar ela. Passaram alguns 2 ou 3 meses e eles voltaram pra A gente Passo fez a Fundo. mentoria com ele Que online. Ele legal. me encontrou online, Aham. a gente conversou com ele, e daí a gente foi conversando até que a gente conseguiu convencê-lo de ir lá visitar. Tava perdendo contato com os filhos por causa da de Por briga, causa do chinelo. Por causa Aham. que tu vê, ó, amigo, o que faz um chinelo se você tem problema com chinelo e outros. E aquela coisa, né? Cada um é do seu jeito. Uhum. E aí, se a gente for falar sobre casamento, né? A gente entender que um tem que ser daqui, outro tem que ser dali. E a gente tem que conviver com as diferenças, né? Mas não... Às vezes não é tão simples assim, né? É não é aquilo tão com- óbvio assim. Não é tão óbvio. Aquilo que eu comentei contigo sobre a questão do nosso primeiro contato com a ferramenta, a gente foi buscar a parte comercial, né? A gente foi buscar, porque todo mundo, na verdade, quando a gente fala em comprar alguma coisa, né? Investir em algum... A gente nunca pensa em investir na gente. A gente quer investir para a gente faturar alguma coisa. E foi o que eu e o Bruno fizemos. A gente foi investir no conhecimento do Enneagrama, buscando
autoconhecimento para vender mais. Só que a gente não tem noção que isso, trazendo para dentro da nossa casa, a gente tem um CPF antes de um CNPJ. Aí a gente tem uma paz interior para a gente poder produzir mais, para a gente trabalhar com a mente em paz, para a gente poder ir através do nosso trabalho resplandecer realmente quem a gente é, né? A gente tem uma casa que é totalmente transformada pelo Eneagrama, né? Eu posso trazer para você, assim, que na nossa vida a gente teve muitos ganhos financeiros, vamos dizer assim, pelo contato, mas não existe um ganho maior do que o ganho do meu contato familiar. Porque o meu contato familiar foi um contato que eu consegui ganhar muito tempo, recuperar, não é ganhar, né? Mas eu recuperei muito tempo que eu perdi. A minha comunicação era sempre uma comunicação muito agressiva. O meu perfil era um perfil muito agressivo. E eu tinha uma dificuldade tão grande, mas tão grande de assumir, que as pessoas falavam assim, porque você briga muito, porque você é difícil, você tem um gênio difícil. E eu falava, não sou. O Bruno falava assim pra mim, você é muito pessimista. Eu falava, não sou. Aí, quando a gente fez o treinamento, a gente foi entender o porquê que ele me via dessa forma, né? Ele conseguiu entender que eu precisava melhorar em alguns pontos, mas ele conseguiu entender também que não era pessimismo, que não era chatice minha em muitos momentos, mas eu consegui entender que eu também estava atacando as pessoas. E aí, quando eu enxerguei a minha dificuldade, foi muito difícil, porque não é fácil você enxergar o teu defeito. A gente tem mania muito de pegar aí, apontar tipo assim, o dedo. porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque você não sei o quê. E a gente faz muito isso. E aí, o meu perfil em especial é um perfil que faz muito isso. E aí, eu demorei mais de 3 meses para digerir o que eu fazia, até que chegou um certo dia que eu dei uma rodada de baiana lá feia. Eu falei, opa, eu acho que eu fiz isso. Fiquei morrendo de vergonha de mim mesma. E ali eu decidi que eu ia mudar. E eu consegui realmente mudar. Meu contato com a minha família foi totalmente diferente e eu consegui vivenciar. Eu perdi minha mãe no começo do ano, mas os últimos 5 anos com a minha mãe foram os 5 melhores anos que eu pude ter. O Bruno, pela personalidade que dele, conseguiu compreender da minha mãe também, porque a personalidade da minha mãe é essa do chinelo, sabe? Aquela personalidade difícil de lidar. Só que daí eu tenho conhecimento, então a responsabilidade é minha. Aí eu tenho que compreender. Eu não tenho como mudar a minha mãe depois, então, né, com a idade que ela tem. Então, a gente conseguiu se comunicar com ela de uma forma diferente. Aquilo foi muito gostoso que a gente viveu com ela, né? Ela ficou morando com a gente bastante tempo. E o gostoso da ferramenta é que você, depois que você conhece ela e você se conhece, você para de julgar o outro e começa a respeitar e admirar a diferença que tem, sabe? Assim, tipo, hoje a gente olha para as pessoas, vai conversando e daí como a gente consegue identificar, a gente já sabe o porquê que ela é assim, por que aquela criança, porque tudo começa lá com a criança ferida. Então a gente já sabe qual é a ferida emocional daquela criança. Então a gente sabe por que é que ela age daquela forma. Então, esse respeito, essa admiração que a gente consegue ter pela outra pessoa é a verdadeira empatia que a gente tanto fala, né? Hoje em dia. Mas ninguém sabe qual é a real E pouco se significado pratica. dela, né? E Bruno, você falou, né, no momento em que você identifica a característica, que você sabe como usar, a Érica trouxe o testemunho dela, pessoal. Mas é possível eu utilizar o Eneagrama sem fazer um Eneagrama em mim? Não, mas não tem como, porque se você não souber qual é o teu eneagrama, você não vai conseguir também saber qual é o padrão de personalidade do outro. Por isso é interessante, e é o que a gente faz, inclusive a gente desenvolveu o nosso próprio método, né, há 2 anos atrás. Antes nós trabalhávamos com um método um pouco mais engessado, mas a gente descobriu que a gente tinha que adaptar, trazer outras ferramentas também para o método. E a gente trouxe. A principal ferramenta continua sendo o eneagrama, mas nós trouxemos um pouquinho de PNL, trouxemos um pouquinho da neurociência também, para poder aplicar completamente. E aí o que a gente ensina aqui é que você primeiro precisa se identificar, e aí com isso você sabe quais são os outros padrões de comportamento, e a partir do momento que você consegue se escanear no dia a dia, e você percebe os teus padrões de comportamento, você consegue corrigir eles, e já consegue até depois de um certo tempo praticando, consegue até antecipar qual seria a reação do teu padrão de comportamento. E aí você já não vai mais cometer aqueles erros que o teu padrão cometeria, porque aquele erro ou aquele ataque, tudo mais, ele é ocasionado pelo ego, que nada mais é do que o teu sistema de defesa, né? Então, a partir daí, você consegue identificar os outros e trabalhar isso nos outros também.
Posso fazer o Eneagrama em criança? A partir dos... Para evitar essas coisas no futuro, A assim? gente treina nossos filhos com Eneagrama, né? Porque assim, a gente nasce dentro de um centro de inteligência. Isso a gente nasce genético. geneticamente já dentro de um centro de inteligência. Então, a gente tem poucos perfis ali, né? São 3 perfis que a gente pode ser, 3 ou 4, né? Por causa do reprimido. Que a gente pode ser a questão na primeira infância, a gente consegue saber o centro de inteligência, se é teórico, emocional ou instintivo. Ali, pode acontecer a ferida desde a gestação até no máximo 12 anos. Geralmente ela acontece até no máximo uns 10, mas a gente já viu o caso acontecer até os 12 anos. Então, assim, a partir dos 12 anos, ela já está com a personalidade dela formada. Aí ela já pode estar entrando em contato, porque nas nossas crianças, elas já têm o contato, os dois já têm o perfil definido e os dois já estão sendo treinados dentro disso. Então, ele já tem. O ego, o mecanismo de defesa dele já está ativado. E é igualzinho como a gente ensina para um adulto. A defesa do perfil do meu filho, por exemplo, que está com 8 anos, ele já tem o ego dele ali, do entusiasta ali, ele já tem aquela questão de estar fugindo da atividade, ele já tem a questão de estar fazendo as piadinhas que o entusiasta faz, de ser meio ensabadinho, como né, o entusiasta faz. E a gente já tem que colocar o mecanismo, né? Ele coloca esse mecanismo de defesa para trabalhar. E a gente já tem que entrar com ele com integração e desintegração, que é, aqui você tem que agir dessa forma, aqui dessa forma que você tem que agir. Né? Então, assim, não é ideal aplicar nessa idade, mas a gente consegue educá-los, né? Para o pai saber isso e educar é muito legal, porque tem aquela situação eu eduquei os dois igual. São tão diferentes? São tão diferentes, mas é justamente por isso. Se eu educar o Pedro, que tem 8 anos, da mesma forma que tem a Sara, de 12 anos, não vai funcionar, porque o Pedro é teórico e a Sara é emocional. Personalidades diferentes. A Sara é emocional. Então, se eu tentar fazer alguma coisa com recompensa teórica para a Sara, não vai funcionar. Agora, se eu for com alguma recompensa emocional, para ela, funciona. Quais são as vantagens, né, de eu utilizar o Eneagrama? Né? Ou se vocês fossem listar, assim, brevemente, quais são as vantagens. E existem desvantagens? Desvantagens alguma. Nenhuma. Nenhuma. Só conhecimento só traz vantagem, né? E hoje a gente consegue aplicar em casa, em sistemas conjugais, na educação dos filhos, no trabalho, na gestão do seu estresse, na liderança também lá no trabalho, liderança em células, na igreja, em grupos sociais, em qualquer lugar. Né? Também na hora de fazer uma negociação com o teu cliente. Então, sempre tem uma forma diferente. Né? Para nós, assim, a gente chega em um lugar para comprar algo numa loja, num restaurante e tal, a gente já consegue, algumas personalidades, a gente já consegue até no bom dia, boa tarde, boa noite ali, a gente já consegue pegar e a comunicação fica mais como se fosse amigo há tanto tempo. Estreita laços, né? Estreita laços, exatamente isso. Encurta caminhos. O Eneagrama encurta caminhos em todos os lados. Então, ele arruma tudo. Tudo no nosso dia a dia, ele ajeita. E tu pega, por exemplo, uma pessoa que não é muito de falar. E aí tu chega e você vai ser, né, precisa ser atendido, precisa conversar com ela, mas ela é de poucas palavras, como a gente diz. A expressão corporal dela já vai te passar que tipo de personalidade ela tem? Porque aí consegue? Isso, porque assim, o que acontece? Quando a gente tem já o conhecimento, algumas expressões ou alguma forma corporal, se ela não tem, a gente já exclui. Então, a gente já é 9. A gente vai por eliminações. Então, sobraram 2. Então, ela pode ser isso ou isso. Que exercício, hein? E aí, a gente já consegue ali tentar. Se ela já é um pouco mais quieta, mas fala pouco, a gente já sabe. Ou é essa, ou é essa. Ou até mesmo se ela está em estresse também, em alguns casos, né? Porque também tem a questão... o Eneagrama ele é muito mais profundo do que só essa camada dos 9 personalidades. Não é só isso, porque a gente consegue saber se a pessoa é um determinado perfil e se ela está em estresse. Porque existem alguns perfis que, dependendo da expansão dele, a gente sabe que ele está ali, mas já chegou num ponto de estar no estresse que ele já acabou se fechando. Existem alguns casos que daí a gente tem vários níveis, são 7 níveis de saúde que tem dentro. Né? Então, assim, a partir do 3º nível, a gente já consegue tratar como um caso patológico. Então, a gente já tem que né, levar para a questão de entrar com uma medicação, uma depressão, alguma coisa assim. A gente consegue identificar até mesmo isso dentro do Eneagrama. Para você ver se a pessoa, quando a pessoa fala assim, eu não tô estressada. Então tá, peraí, você é desse perfil, você tem essa característica, esse comportamento, você foi para cá, agora você chegou aqui, ó. Você consegue entender que você tá indo para um nível de depressão? Consigo.
Então, bora tomar um remedinho? Mais ou menos assim. Dentro do trabalho de vocês falaram, né, inclusive teve aí agora um último encontro. Dessa espécie de imersão, de Uhum. curso, eu já saio, não digo treinada, né, mas eu já saio sabendo identificar? Já consigo? Você precisa exercitar um pouco mais para você sair de lá já identificando, mas você já sai com todo o conteúdo para fazer isso. Uhum, Então, você já sai da imersão com todo o conteúdo. Inclusive, você sai de lá com a nossa apostila. E nessa apostila já tem todos os dados ali que a gente trabalha lá. E aqui nessa apostila, ela vai ficar... A gente sempre fala assim, ó, deixa na tua cabeceira da cama. Que aí... como se fosse teu livro antes de dormir. Uhum, assim, tipo, vai ser o antes da Bíblia à noite e uhum, depois da Bíblia de manhã, uhum. né? Então, assim, você vai chegar à noite e vai abrir ali no teu padrão de comportamento e vai ver assim, durante o dia, isso aqui me estressou, aconteceu isso em tal situação, isso aqui também me estressou, aí olha do outro lado, eu poderia ter feito isso aqui em tal situação. Vai fazendo um checklist. É Exatamente, porque a gente porque... tem a ferramenta ali de integração e desintegração, que é onde eu elevo a minha personalidade para o lado positivo e é onde quando eu estou entrando em estresse. Então, eu tenho Uhum. como se fosse um sinal de alerta, tanto para positivo quanto para negativo. Isso que ele está querendo colocar dentro da E apostila. aí, como você tem já essa ferramenta, você já consegue se conhecer. E a partir daí, você começa a pesquisar e ver os outros também. Ah, E aí, lembrei, tem um com detalhe isso, que tem na você vai apostila também, identificar. amor. Uhum. Na apostila também tem a maneira de se comunicar com cada perfil. Daí que nem o Bruno colocou ali, né? Tipo, como você sai já apto para reconhecer. O Enneagrama, ele meio que entra como um estilo de vida. Porque você tem que escolher viver isso. Tem muita gente que fala assim, eu fiz o Enneagrama, nem lembro o meu perfil. É comum isso. Por quê? Porque a pessoa que passou, simplesmente passou assim, você é o tipo 1, tipo 2, tipo 5, que, né? Uhum. Geralmente eles usam pelo número ali e tá tudo bem. Só que não adianta você saber que número que você é. Se não Você tem que praticar. você tem que entender justamente isso que o Bruno acabou de colocar, integração e desintegração. E aí, junto com isso, o que eu tenho que fazer para, né, me manter ali e como eu me comunico. Então, isso acaba virando uma rotina. Então, quando você vai ter esse gatilho, né, de estresse, quando você vai ter o gatilho de fazer alguma coisa que o teu ego tá mandando, porque o ego quer mandar em você o tempo todo. E aí, se você luta contra ele, você tá matando ele. Ele vai falar assim, não faz isso que eu vou morrer. É meio que uma luta de você com o ego. O tempo inteiro isso. E aí, com isso, você vai praticando e você vai aprendendo a lidar com o outro também. Porque daí você vai olhando ali na apostila todos os dias. Eu conheci essa pessoa, tem uma característica semelhante com essa. Eu acho que ela é tal perfil. Então, eu devo falar com ela dessa forma. Eu devo incentivá-la dessa forma. Sabe? Porque tem perfil que você tem que ir papo reto. Uhum. Tem perfil que você tem que chegar assim, viu? O negócio é o seguinte, preciso que você vai lá e tire o relatório pra mim até as 5 horas, ok? Aí tem um outro perfil que você vai fazer o mesmo pedido. Aí você fala assim, Carinho. amor, faz uma versão pra Carinho. mim. Eu preciso, você tá muito ocupada agora? Será que até as 5? Eu te atrapalho muito se eu pedir pra você ir lá tirar o relatório? E daí, assim, ele tá lá na pasta, na área de trabalho, no computador tal. Eu acho que vai estar dentro da pasta, não, tá nos meus documentos com o nome tal. Você consegue fazer isso pra mim? Tudo bem pra você? Não vou te atrapalhar? Agora, se fizer essa mesma coisa para aquele outro perfil, ele vai falar assim, sai daqui, por favor. E não vai fazer. Então, essa ferramenta discrimina Ela te ajuda isso. quem tem que ter cada tipo de informação. E depois do Enneagrama, né? Visto isso, entendi qual é a minha personalidade, entendi qual a personalidade do outro, sei ali de que forma, né, eu devo conduzir. Tem uma continuação após isso? Eu preciso ter uma manutenção ou não? O estudo é constante, Uhum. né? Nós estamos há 7 anos estudando. Então, a gente começou no conteúdo e aí fomos buscar outros autores, fomos buscar um outro curso fora do país também para entender um pouco mais. A gente foi buscar a questão dos 7 níveis de saúde, todos eles dentro da ferramenta. E aí eu faço um exercício também, que eu fiz uma plaquinha, e aí coloquei assim, quer conversar? Sou terapeuta comportamental. Coloco no carro, instalei o Uber e saio para conversar com as pessoas na rua. Muito legal os relatos que ele traz para casa, gente. É muito legal. Sai fazendo terapia na rua? Saio Sim. fazer terapia, Me passa dirigindo. depois o teu número. Eu vou te chamar E vou te aí- chamar de Uber, então. Então, isso o que é interessante? Porque aí eu exercito a ferramenta em mim. Eu exercito, inclusive, estudando as pessoas durante a viagem,
né? Elas se abrem muito, né? Eu falo 2, 3 palavras, a pessoa já... A vida Ah, inteira. mas então ela não vai naquele Uber, não quero conversar. Ela vai no Uber, quero falar, né? É, Que tem exatamente. aquele negócio que tu... Eu acho tão chato, mas tu não conversar com a pessoa. Uhum. É bem Né? chato, Botar né? ali, não... Ei, então, mas me conta, qual é o perfil do pessoal que tu pega e que tu fica ouvindo? Como é que eles Não, estão mais? é geral, é É? geral. A gente pega todos os perfis de personalidade, né? Mas a gente consegue entender que, por exemplo, vou colocar aqui. Uma vez eu fui buscar um empresário em casa, fui levar ele para o trabalho. E aí eu lembro que foi no ano passado, nas chuvas do ano passado, na época ali de outubro. E aí, tava levando ele para o trabalho. Chegando na frente do trabalho, a gente trocou um pouco de ideia. E ele comentou que a esposa dele reclamava disso, daquilo outro. Aí ele chegou no local do trabalho e falou: Pera só um pouquinho. Desceu do banco de trás, entrou no banco da frente, tirou uma nota de R$ 100, colocou no painel do carro, falou: Desliga o aplicativo, vamos conversar mais um pouco. E aí a gente Só queria saiu. conversar. Aham, e aí a gente saiu pra rodar de carro e tal. E eu lembro porque falou: vamos indo até lá na ressacada, porque diz que lá tá alagado e tal, pra gente ir conversando. E eu fiquei andando de carro pela cidade e conversando com ele. Quando ele desceu do carro, ele percebeu que quem precisava da mentoria era ele e não a esposa. Por quê? Porque a reclamação da esposa dizia mais sobre ele do que ela. Que doideira. Então, essas coisas acontecem nas viagens. Né? E essa questão que o Bruno colocou ali agora, que geralmente a gente fala do outro, né? E não percebe que a gente pode começar a mudança. Não precisa ser o outro a começar a mudança. Alguém tem que virar a primeira chave. Por que tem que ser o outro a virar a primeira chave? Ah, mas aí entra aquela do ego. Uhum, Né? Ah, não sou eu o culpado. Eu uhum, não sou o problema, então é o outro. Aí fica aquele duelo. Tu não quer, eu uhum. não quero, e aí a coisa E aí, demora quanta mais para coisa ruim acontecer. acontece, né? É. Tá lá, é tão tranquilo, é Nas tão nossas simples. imersões, a gente fala para as pessoas, no início já das aulas, a gente fala: pessoal, essa ferramenta, ela só funciona se você aplicar ela em você. Você não pode vir aqui querer usar ela para mudar o outro. Porque você esposa. só consegue mudar o outro a partir da tua mudança. Que foi o que aconteceu lá em casa. É. Foi a partir da mudança Ó. da Érica que eu me mudei. Então, assim, o Bruno teve o contato primeiro com a ferramenta, né? E o Bruno sempre foi uma pessoa de muito lazer, né? Pra lazer pra cá, pra Sim, lá. ele faz o Uber e fica conversando. Então, Uhum. né, ele É adora. característica. Tinha que É, ser jornalista. Ah. Eu adoro conversar com as pessoas. Então. Adoro ouvir histórias. É. O Bruno, então, ele saía segunda pra fazer o jogo com uma turma de amigos. Na terça era com outro jogo de amigos. Na quarta ele jogava poker. Na quinta, sabe? Acho que era quinta-feira, só que você não tinha, né? Que daí sexta tinha uma coisa, sábado. Eu não me importava até que ele saísse. Uhum. Só que eu me incomodava, porque daí a gente tinha as coisas da igreja, a gente coordenava o acampamento da igreja na nossa cidade. Então, assim, a gente tinha muitos afazeres. O tempo todo a gente estava tarefado. E aí, eu falava, parece que ele não gosta de mim. Aí, quando a gente fez a imersão, né, o contato com a ferramenta, aí eu falei, não sou eu o problema, Uhum. né? Tá sendo a questão que ele quer lazer. Uhum. Ele não gosta da rotina, né? Ao contrário do que a gente falou, posso se atrair, eu adoro uma rotina. E aí, só que eu não gostava do pôquer. Pra mim, o pôquer era um jogo que me... Ai, É o falava- histórico do pôquer, né? tipo assim, A ele crença nem- limitante do A pôquer. criança, né? Tipo assim, ele nem gastava dinheiro, né? Era mais pela companhia, tomar uma cervejinha com os amigos e tal. Mas eu me incomodava. E aí, quando eu comecei a pegar e eu chegava em casa, eu falava assim, vai de novo pro pôquer. Nossa, fala sério. Então, na quarta-feira, eu só falava com aquela cara feia, né? Emburrada. Poxa, não adianta falar mesmo, né? E assim, toda semana eu ia assim. Até que quando eu me toquei, eu cheguei para comecei assim, amor, putz, nem me lembrei, amor. Eu falei para as crianças que eu não ia conseguir comer uma pizza com eles. Daí ele, tá, tudo bem, Vou comer pizza. vamos comer pizza. Daí na outra semana eu, ai, amor, hoje é quarta-feira no cinema. Aí todo mundo paga meia, bora lá, todo mundo vai economizar e as crianças se divertem. Bora pro cinema. Ela foi te tirando o pôquer assim, né? Ligeira Ela ela. foi me ela foi manipulando. te manipulando. Não quero te dizer, mas ela foi te manipulando. Manipulei saudável, Saudavelmente, gente, viu? Tu tá passando mais tempo saudável. com a família. E aí, quando a gente percebeu, ele não ia mais no poker. Eu não ia mais no Voltou, poker, não ia gol. mais no futebol, não ia mais no... Mas tu tá indo na pizza, tu tá Exa- indo no cinema. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tipo, como que uma coisa
parece que tão simples e tão óbvio, Aham. né? Eu tirei ele de uma coisa me incomodada. E aos pouquinhos, que nem ele falou, de repente não vai atrás. Ai, menina, que É legal. muito Que a gostoso. gente começou a fazer o nosso lazer em casa. Gente, ó, tá aí, ó. Você tem... eu vou levar essa ferramenta. Meu Deus, já passou nosso tempo. Vou levar essa ferramenta lá para casa. Bom, mas vamos pro meu maior interesse de trazer vocês aqui, porque eu não sou boba, né? Ficou lá no começo. Se você não viu, volta lá para ver o que vai acontecer agora. Qual é a personalidade da Juliana? Daí, Juliana. Quem é que vai arriscar falar isso? Produção, fica aí, porque você vai dar o veredito. Traz as características Tá, dela. eu vou traçar as características do que eu imagino que talvez seja o seu padrão de comportamento. Uhum. Talvez a Juliana seja... Lembra quando eu comentei da pessoa que interrompe o outro falando? Positivo. Né? Então, é uma pessoa teórica quando trazem É a uma... mesma coisa que eu achei, ó. É uma pessoa teórica, né? Que às vezes... Sabe aquela pessoa que às vezes alguém fala alguma coisa assim, ela corre pesquisar para ter certeza se realmente é aquilo e tal. Aqui tem algumas características. Uma pessoa que Pra não adora expor tanto a Ju. uma bula de remédio. No Que- momento, sim, porque eu tô passando por um probleminha, mas sim. Ou seja, que é para saber aquilo. Então, ela Uhum. calcula todos os riscos antes de fazer qualquer coisa para sair viajar, principalmente, né? Vai que chove, Uhum. vai que de repente tá calor, vai que de repente a gente vai sair para uma A festa minha mala é uma de... maravilha quando eu vou viajar. Aham. Até esses últimos dias de viajar, minha mãe disse assim, vai levar só isso? Eu digo, eu tô tentando mudar. Uhum. Porque geralmente eu levo tudo porque eu não sei o que eu vou usar. Porque o Tudo pode Você tá padrão... indo dizer. pra um lugar que não tem nem a possibilidade Eu não de usar salto. Mas eu Mas o levo salto vai porque junto. eu posso precisar, né? Uhum. Então, teve uma pessoa que ela fez festa de casamento ao ar livre, que todas as probabilidades de chuva ou qualquer coisa, ela conteve tudo. Colocou tenda, colocou um monte de coisa na hora do casamento. Inclusive, na lista, tinha guarda-chuva. Tá? Para ter lá, porque vai que Mulher, acontece tal essa é coisa. perfeita, não vai passar Então- nenhum perrengue. Aham. Meu Deus, E muito aí, eu. por quê? Porque o padrão de Combina comportamento... com as suas características positivas e negativas aí? Porque o padrão de comportamento, qual é o radar desse padrão de comportamento? É calcular os riscos. Uhum. Por que você quer que eu conte a ferida emocional também da criança? Manda. Porque a ferida emocional da criança é da traição ou rejeição. Então, o Uhum. que ela precisa fazer? Para ela não se sentir mais enganada ou ser pega de surpresa pela vida, ela Vendo o já... mundo como perigoso, né? Então ela já começa a se precaver de qualquer coisa que vai acontecer. Então já começa a calcular os riscos. Por quê? Porque a motivação desse padrão de comportamento é a segurança. Então eu preciso ter segurança para tudo que eu vou fazer. Então por isso que ela começa a fazer isso, sabe? Produção, pega aí. Vê se tu concorda comigo. Pontos positivos. Eu sou uma pessoa responsável? Eu sou leal contigo? Sim, Sou precavida? bastante. Sou colaboradora? Muito. Sou perseverante? Pontos negativos. Ai, meu Deus. Sou ansiosa? Às vezes, Sou desconfiadinha? de algumas coisas. De algumas. Preocupada? Sim. Sim. Indecisa? Não, eu não me vejo muito indecisa, né? Mas eu sou cautelosa. É. Não sou indecisa, assim. Não me vejo indecisa. Em casa, quando você vai colocar uma roupa, Nisso coisa sim. parecida, você precisa da Eu opinião nunca do tenho marido. roupa. Aí você precisa da opinião do marido. É, Ô, nisso amor, sim. Então, É que eu essa levo muito. indecisão que a Levei gente muito fala. pra minha vida. Não é só no profissional. não, A gente fala do Tipo, pessoal você também. vai me dizer assim: vamos jantar, amor? Vamos. Onde? Não sei. Eu quero comer. Uhum. Não sei. Decide você, amor. Sou Uhum. questionadora. Perfeito, vocês são muito bons. Concordo com vocês. E todos nós temos pontos positivos, todos nós Todos. temos pontos negativos. Uma coisa muito interessante pra gente colocar é que, assim, quanto maior a nossa luz, eu sempre falo isso em sala, quanto maior a nossa luz, maior a nossa sombra. Uhum. Ou seja, se você tem muita coisa pra você passar, você tem muita guerra aqui dentro também. Então, a gente só consegue ser bom realmente, a gente só consegue transparecer alguma coisa que traga uma mensagem, a gente só consegue tocar o coração do outro quando a gente deixa essas sombras aqui. E queira ou não queira, é muito difícil a gente fazer isso. Então, se a gente quer ter realmente uma luz e iluminar a vida dos outros, a gente tem que saber que a gente vai lutar aqui dentro com as nossas sombras o tempo todo. Não é fácil seguir.
Não é fácil. Não é um caminho que simplesmente, me conectei com a ferramenta, agora eu sei quem eu sou e a partir de agora me aceite como que é. Não, é bem pelo contrário. É a partir de agora que começa uma guerra de quem eu devo ser, de quem Deus me fez para ser. Porque se você deixar o fluxo normal da tua vida seguir, você vai fugir do propósito de Deus. Porque o ego te engole. Então, se você quer seguir a vida perante o que Deus te criou, briga com o seu ego, luta com você o dia todo, todos os dias, não deixa o ego te engolir. E é um caminho de paz interna incomparável. Amém. Aproveita aquilo que você tem de bom e aí a gente mostra também na ferramenta tudo aquilo que você tem que buscar para poder evoluir. E é isso que a ferramenta ensina, é isso que a gente ensina na sala de aula, nas nossas mentorias e tudo mais. Gente, foi muito legal, assim, foi uma finaleira ótima. Agradeço muito, né, a participação do Bruno, a participação da Érica. Tenho certeza que em algum outro momento nós vamos poder voltar a conversar, porque tem muita coisa aí que a gente pode estar detalhando ainda mais para ajudar as pessoas. Sim, sem dúvida. Tem muitos fios. A gente trouxe só uma... Como- só um não, cheirinho. só deixou o cheirinho, né? Só um cheirinho. Ah, foi Porque a muito gente bom. pode até um dia escolher, assim, hoje a gente vai falar disso sobre como vender. Quero vender para todos os perfis. Como que vende? Fica o compromisso, então. Fica, Então topo, tá. topo. Então, O próximo vai ser aí, ó. Pode cobrar da gente como vender para esse tipo, para esses 9 tipos de personalidades, Isso. até porque esse é o podcast da CDL, né? A Exatamente. gente fala aí com o pessoal também do varejo, do comércio, prestador de serviço. Gente, obrigada, tá? Fica sempre aberto o espaço quando vocês tiverem não só essa ideia aí de a gente falar sobre como vender para personalidades, mas tiverem outros assuntos, são sempre muito bem-vindos. muito obrigada pelo espaço, obrigada por nos escutar. E que Deus abençoe que a gente toque muitos corações e muitas famílias aí com esse podcast. Obrigado, Ju. Não tenho nem palavras porque o papo foi muito gostoso hoje. Foi bem natural e você trouxe essa naturalidade para que esse papo acontecesse da forma que aconteceu. A gente se sentiu muito bem. Obrigada, você. obrigada. E eu ganhei um presente, né, gente? Agora eu já sei quem eu sou, agora ninguém me segura. Você vai ter que saber se comunicar comigo. Né, Lê? Né, produção? Questionadora na veia. Quinta-feira a gente tem episódio novo, tá, gente? Tchau. Tchau, tchau.